Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais uma entrevista com um dos candidatos a vereador para a cidade de Vinhedo, que foi escolhido pelo grupo Eleições 2020. Esse grupo me pediu para fazer esse trabalho, de conversar com esses candidatos, que eu agradeço muito o convite, acho muito interessante. Nós estamos hoje aqui com o candidato e já vereador Sandro Rebeca. Muito obrigado, Sandro, por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui, um prazer conversar com você e escutar aí tudo que você tem que falar, tá? Eu também quero agradecer esse grupo Eleições 2020 por ter me convidado, acho muito legal. Vamos ter aqui com certeza mais um dia de boas entrevistas. Então, eu quero te falar como que é o esquema aqui, ó. Nós vamos ter o seguinte, é um bate-papo, né? Mas a gente tem que seguir aí algumas regrinhas para que fique igual para todos os candidatos. Foram escolhidos 6 candidatos por esse grupo Eleições 2020. Essa eleição foi feita de maneira transparente, democrática e direta num aplicativo. Então os que foram mais votados não foi nenhuma escolha pessoal, mas foi uma escolha de um grupo. Os 6 mais votados é que vão ser entrevistados. Quem é esse grupo? É importante a gente saber quem é esse grupo, né? Esse grupo veio de uma revolta que existe na cidade. A cidade já está revoltada com tantas coisas, né? Com tantas coisas que estão acontecendo de uma maneira totalmente inadequada. Já tinha uma discussão sobre muitas políticas aqui que não estavam sendo bem conduzidas, inúmeras delas, e uma discussão muito forte em cima de como está sendo levado essa revisão do plano diretor, mas agora recentemente, vocês sabem, porque todos nós sentimos, nós tivemos aqui uma série de incêndios na cidade como nunca existiu antes, que consumiram mais 5 milhões de metros quadrados, né, da cidade, principalmente em áreas de preservação natural, né, nas macrozonas de proteção ambiental, e incidiram muito, né, principalmente em alguns bairros dessa macrozona, né? Então, uma boa parte do pessoal do Santa Fé e do Canjaranas estiveram ali, ao lado do fogo. Na verdade, esse pessoal que mora ali quase teve sua casa queimada, muitos deles. E eles tiveram que eles mesmos, pessoalmente, ir lá apagar o fogo. Numa situação precária, apagando fogo com mangueira de jardim, e em algum momento até a prefeitura cortou a água, né, no meio do incêndio. São 7 dias de incêndio. Os bombeiros foram heróis, tentaram de todas as maneiras apagar o fogo lá, mas também sem equipamentos e com pouco pessoal. Então foi uma situação muito difícil. E dessa revolta, principalmente desses 2 condomínios, loteamentos, Santa Fé e Canjaranas, surgiu esse movimento, né? E esse movimento acabou formando esse grupo para discutir quem são os candidatos, porque esse pessoal se sentiu tão abandonado pelo Estado e pelo município que precisa ser feita alguma coisa. E a sociedade, quando reage a partir de uma agressão ou de um abandono total numa situação como essa, ela reage e forma grupos interessantes que podem melhorar a cidade. Então nós estamos aqui, todos nós hoje, em virtude dessa, vamos dizer assim, nova configuração política da cidade de Vinhedo. Sim. Eu vou tirar a máscara porque, ó, quem está falando aqui pode tirar a máscara, quem não estiver falando fica de máscara, para que o som fique melhor, já devia ter tirado antes. Porque a gente está aqui com uma ventilação forçada e mais ventilação natural, com algum distanciamento. Mas vamos lá, vamos ver como que é o roteiro dessas entrevistas. Você vai ter a apresentação do candidato de 5 minutos. Então você pode falar 5 minutos sobre o que você quiser falar, para falar quem é você. Depois nós teremos 6 perguntas. Cada pergunta dessas você tem 3 minutos para responder. E depois você tem mais 5 minutos para as considerações finais. É lógico que a coisa não precisa ser assim tão engessada. Se um momento ou outro você tiver que passar alguma coisa, a Geni está aqui nos auxiliando, vai te dar quando estiver faltando 1 minuto, e aí você pode, né, controlar isso, não é fácil,
e tem perguntas que demandam muito tempo, mas vamos falando, a gente vai tentando organizar isso. E eu, eventualmente, posso fazer alguma complementação de informação, ok? Então vamos lá, bola está com você, Sandro. Começa, então, eu vou tomar a liberdade de tirar a máscara também, né? A gente está aqui no distanciamento, para que a voz saia melhor, né? Então, primeiro um bom dia, eu queria agradecer, né, a oportunidade mesmo, né, de fazer democracia, né? Até um pouquinho antes da minha apresentação, que eu faço questão de falar isso. Muitas vezes a gente fica nessa agonia, visualizando a política partidária como ela é assustadora às vezes, né? Nos afasta, nos torna muitas vezes dependentes da política pública, mas ainda a política partidária, eu creio que talvez não a melhor, mas a única democracia. Então eu fiz questão de falar isso porque vocês estão de parabéns, né? Eu acho que é um ganho, sabe? A gente poder envolver as pessoas e reivindicar coisas boas, que é o mínimo que a gente pede, né? Ninguém quer nada mais do que uma vida boa, justa, necessária, né? Então é isso. Então, eu sou o Sandro Rebeca, estou aqui em Vinhedo já há 46 anos. Eu vim para cá, eu brinco que eu nasci em São Roque, mas eu fui batizado em Vinhedo, né? Então a minha história nasce lá na terra do vinho. Meu avô era especialista em uva, por isso veio para Vinhedo. Trabalha na Casa da Lavoura ali por mais de 40 anos. Então eu vim para cá muito cedo, né? Eu sou casado com a Ana Lúcia, né? Cada vez eu agradeço a Deus pela presença dela na minha vida, né? Sou muito feliz com ela. Sou pai da Maria Clara. A Maria Clara tem 14 anos, ela tem síndrome de Down. O Miguel tem 11, e eu gosto sempre de falar que o Miguel tem um dom para música, porque as características das crianças e das pessoas, elas são nada mais do que fortalecimento na nossa vida, né? Então eu estudei no SESI 242 aqui em Vinhedo, depois eu fiz colégio técnico de petroquímica, depois eu fiz Federal de São Carlos, eu sou engenheiro de produção materiais. Aí quando eu comecei a trabalhar em 93, eu descobri que a produção de materiais para mim faltava algo mais. Então depois eu fiz uma outra faculdade que é engenharia de produção mecânica, um complemento na verdade, para poder entender um pouquinho da mecânica ali das máquinas. E depois eu fiz especialização em engenharia da qualidade. Então eu tenho aí mais de 22 anos de experiência em autopeça, né? Minha especialidade hoje é método de análise e solução de problemas, né? Gosto de problemas. Meu ganha-pão, né? A gente usa técnicas para solucionar problemas. Como é que eu entrei na política? Eu acho que eu gosto de contar também. Então, paralelo ao meu lado profissional, já lá nos anos 90 eu comecei a participar de grupo de jovens, envolvido ali com a Igreja Católica. Aqui em Vinhedo a gente tem o Mosteiro de São Bento. Então eu tive a oportunidade de crescer junto ali com Dom Léo, Dom Willy, Dom Mário, né? Eu gosto sempre de falar, Dom Léo, ele se formou em Harvard lá em 62. Aí quando ele se forma em economia, um jovem veio para o Brasil e ali ele descobre o quanto que o Brasil precisava de ajuda, né? Então essa motivação dos monges beneditinos nos faz criar grupos de jovens em Vinhedo e a gente naturalmente começa a trabalhar no social, né? Então eu sempre dava muita palestra para jovens, eu fui coordenador ali da Matriz Santana, e aí naturalmente as pessoas, uns amigos ali uma época se reuniram e falaram, por que você não se candidata, né, na política? Você sempre fala para a gente da política? Eu falei, não, tem que falar com o padre antes, né? Ela falou, não, elas falaram, né? Ela leu como se fosse hoje. Falou, não, nós já falamos com o padre, já está tudo combinado, ele já autorizou, e aí então naturalmente eu entrei na política, né? Eu acredito nessa questão de política pública para, de fato, ajudar quem mais precisa. É fato. Né? A gente pode teorizar ou pode vislumbrar milhões de oportunidades e sugestões, mas o básico é justiça para todos. Eu acredito nisso de verdade mesmo. Tá? E a partir daí a gente começa a fazer política. Aí eu fui suplente 2 vezes, né? Já é a minha 5ª eleição. Eu venho dessa geração nova, né? Às vezes as pessoas ficam até com vergonha de falar, mas é preciso falar, a política não pode ter churrasco, não pode ter brinde, não pode comprar voto, e nós precisamos se envolver cada vez mais, né? Então eu acredito que a política, o Sandro Rebeca aqui em Vinhedo, eu passei esses 46 anos, eu vi toda a transformação da cidade, a cidade que a gente tinha há 15 anos atrás, 20 anos atrás, né, para a transformação, e vamos imaginar o quanto que ela saiu dos trilhos. Eu acho que é uma analogia que é importante a gente relembrar, né? Se perdeu muito por uma má gestão. Então esse é o Sandro Rebeca,
estou aqui na cidade, conheço cada canto dela e quero ajudar cada vez mais para a gente crescer junto. Acho que é o grande segredo aí. Cumpriu o tempo certinho? 4h45. Ainda perdi 15 segundos. Não, depois a gente põe numa outra. Depois a gente recupera. Não, legal, Sandro. Muito bom. Acho que deu um panorama geral, né? Você tem com certeza uma... você esqueceu de falar seu É verdade, eu sou candidato, né? Então meu número é 12312. Né? Estou aí nessa luta, Sandro Rebeca para vereador, né? Estou indo para a minha tentativa da minha reeleição. Hein? É a primeira reeleição? É a primeira reeleição. Eu fui suplente, na verdade, se a gente contar, teoricamente já seria a segunda reeleição. Eu fiquei um mês como suplente do Rodrigo Paixão na candidatura passada, né? O Rodrigo, quando ele estava fazendo a pós-graduação dele. Então eu fiquei um mês em 2013 e agora na legislação completa. Então é a minha primeira reeleição completa, vamos chamar assim. Legal. E espero que você tenha muita sorte aí, mas vamos conversar. Vamos trabalhar. Eu também tenho uma visão da cidade, também de 20 anos que eu vim para cá, né? Então eu vi essa cidade se transformar, indo sempre por um caminho de piora da qualidade. Embora seja uma cidade ainda com muita qualidade, sim. E a gente tem que tentar manter isso e melhorar. Isso. Mas é isso. Vamos lá, vamos então começar as perguntas, né? 3 minutos para cada resposta. Quais seriam as suas propostas quanto à saúde, educação e segurança no município? 1 minuto para cada, só. Vamos ver seu poder de síntese. Não, estou brincando, os 3 eu vou tentar ser bem objetivo. Então, vou começar pela saúde, que eu acho que é o que mais a gente necessita. Objetivo bem prático, assim, as pessoas confundem, o que eu mais senti nesses 3 anos e 10 meses, a função do vereador, ela é compartilhada, né? Então, o vereador sozinho, ele não tem capacidade de mudar a cidade. Mas, se de fato a gente conseguir convencer os pares ali, os outros vereadores, para que a busca da solução venha em conjunto, é possível. Então, exemplo concreto para mim. Não é possível a gente admitir uma saúde em uma cidade de Vinhedo, com uma verba anual aí de uma receita de mais de 500 milhões, a fila enorme que a gente tem. Então, a primeira coisa que precisa concentrar o esforço na saúde para otimizar atendimento. Né? Seja ele, precisa verificar a demanda. É a demanda que faz com que os exames atrasem? Não é possível você usar a rede e demorar 6 meses para fazer um exame ginecológico ou um exame ali que pode constatar um câncer. Então, o primeiro ponto na saúde, para mim, é melhorar, otimizar. Precisa, de fato, verificar essa demanda. Eu sei que tem uma ausência muito grande de consultas, tem 30% aí de falta nas consultas. E como é que a gente trabalha isso? Tem que ter um método, né? Tem que ter um método para solucionar. Então, vou falar bem rápido para poder cumprir o prazo aí. A questão da educação. Para mim, a educação de Vinhedo, ela vinha num patamar muito bom, e a gente tem índices muito bons do IDEB, nós temos profissionais muito capacitados, mas eu acho que a gente tem que fazer algo a mais. Educação hoje, a prova está aí da pandemia. A gente não pode planejar curto prazo, precisa planejar médio e longo prazo. Então, quando a gente pensa em educação, hoje, a criança que está entrando na rede, você tem que pensar esse aluno nos próximos 8 anos, quase que um ensino técnico. Eu acredito nessa vertente. A gente precisa pensar em educação para formar bons profissionais, porque é uma consequência. Se tiver bons profissionais na cidade, você vai ter melhores profissionais trabalhando, com melhores salários, e aí é a roda da economia, não é? Se a gente, pode parecer simples, melhores salários para os moradores de Vinhedo que foram bem treinados, capacitados. Então eu acredito que a educação precisa de um planejamento de médio e longo prazo. Não é aquele planejamento simples ali. Tá? E para terminar, na questão da segurança, eu fui até surpreendido, né? Eu vejo que a cidade de Vinhedo, ela tem uma capacidade muito grande de absorver e de acolher pessoas, e a segurança, ela precisa melhorar em que sentido? No preventivo. Né? Então, o que eu penso em trabalhar como vereador? A gente precisa aprovar projetos de leis preventivos. Não é? Com tanta tecnologia que a gente tem hoje no mundo, será que não é possível fazer funcionar a tal da integração de câmeras, por exemplo? Não é? Vinhedo não pode estar distante de Valinhos, de Louveira, de Jundiaí, de Campinas, precisa ser uma articulação só. Então, um projeto bem concreto para a segurança, para mim, seria aumentar a tecnologia. Nós temos até câmeras, mas não é só a câmera, precisa todo um sistema que eu enxergo como prevenção. Não é? Então, é a câmera para o carro, será que tem ali um movimento diferente? Quais são os índices da Polícia Militar? Então, esses dados nós temos. Então, para mim, eu enxergo que precisa colocar isso em prática e é política pública. Né? Precisa trabalhar a política pública de que maneira? Concreto, projeto com prazo e meta.
É isso? Passou. Deu certo. Não é legal, realmente precisa de um poder de síntese muito grande para responder essa pergunta com 3 coisas tão importantes. Né? Mas vamos lá, vamos para a segunda pergunta. E aconteceram ontem, né, eu vou fazer algumas mudanças aqui para melhorar um pouco. A gente vai, na terceira pergunta, nós vamos falar sobre a questão hídrica. Então, eu estou te avisando isso para você não ter que responder isso na segunda. Tá bom. Quais os 3 principais pontos críticos na proposta de revisão do plano diretor? E como o senhor votaria? A favor ou contra? Justifique. Então, eu acho que os 3 pontos mais críticos do plano diretor, o primeiro começa lá no início da revisão, né? Então, eu participei de algumas reuniões lá em 2015, 2016, eles falam que 2015 não eram reuniões ainda, enfim. Mas começou errado, do meu ponto de vista. Quando a gente pensa em participação popular, não é? Quando a gente coloca lá no site, dê sua sugestão, é muito cômodo para o poder público. Você coloca no site, dê sua sugestão, mas você não sai da sua zona de conforto como poder público e vai até a população para enxergar. Então, esse primeiro é uma falha da revisão do plano diretor. A partir do momento que você segrega, não desmerecendo, é lógico que muita gente que participou, porque estava interessado mesmo, mas você deixa de oportunizar, vamos chamar assim, para poder enxergar mais pessoas. Né? Então, essa é a primeira falha que eu acho, que a formação do grupo de trabalho poderia ter sido melhor, lá em 2016. O segundo ponto que é falho, para mim, é gritante. Quando você coloca uma maioria ali, e era absoluta, porque não era paritário, vamos chamar assim, né? A grande maioria dos delegados indicados pela prefeitura. E não sou contra, claro que não. Mas se você não ouvir a população, você pode mascarar o resultado. Então esse é o primeiro falha para mim, muito gritante. E o terceiro ponto, vocês vão entender que para mim os 3 pilares falhos, e eu não estou entrando nem no mérito do plano, da própria revisão, mas no sistema. Né? Então quando você... Para mim, o Dr. Rogério Sanches, quem assistiu lá a palestra que ele veio nos ajudar na audiência, ali é uma clareza para mim muito grande. A partir do momento que o prefeito cumpre a sugestão do promotor e fala em revisão, sem causar prejuízo ao meio ambiente, e garantir a questão de água, que é a questão hídrica, o plano hoje é inconstitucional, que já me antecipando a resposta. Da maneira que está hoje o plano, se não tiver nenhuma emenda, nenhuma revisão, eu voto totalmente contrário. Não é possível, não vou entrar nem no mérito, talvez as pessoas, nem o tempo, né, por causa do tempo mesmo, mas não vou detalhar, mas pegar pequenos exemplos assim, né? Quando a gente enxerga um plano, uma revisão de plano diretor, né, como é que você se planeja aumentar a capacidade das pessoas morarem se o básico você não tem? Como é que está hoje? A gente acabou de falar de saúde, para mim a fila da saúde é tão grande, como é que você vai pensar um plano diretor, uma revisão, acolhendo mais pessoas para vir na cidade, se você não der a estrutura básica? Então, para mim, do jeito que está hoje, para mim o plano é inconstitucional. Não resolve a capacidade hídrica, né, da cidade, falta água, está muito claro isso, e a questão das mudanças de zonas. Talvez tenha atenção hoje, né, entrar em detalhes, mas eu queria só falar isso. Quando a gente pensa em você alterar o planejamento que já existe, o plano que já existe, precisa melhorar, óbvio, mas a partir do momento que você focaliza só o crescimento habitacional, vamos chamar assim, sem a estrutura do meio ambiente, isso para mim não funciona. As pessoas usam de má fé e falam assim, vocês estão contra o plano. Eu não estou contra o plano, mas precisa ser um plano melhor planejado. Acho que essa é o grande mote, vamos chamar assim. É difícil falar então um pouco de jeito assim. Não é difícil. Não. Mas tá entendendo? Tá dando para entender? Tá. Não, tá. E é assim, né? Só para complementar um pouco. Na verdade, era uma revisão do plano diretor. Isso. Porque nós temos um plano diretor que é um dos melhores que existem no país, segundo os maiores especialistas. A Raquel Rounik, que é uma urbanista da USP, que é uma das que mais entende dessa questão no país, elogiou muito o nosso plano, ela esteve aqui. Esteve aqui também o Cândido Malta, que é outro grande urbanista brasileiro, reconhecido internacionalmente. Ele veio aqui, veio na Câmara, leu todo o nosso plano e falou que era um plano maravilhoso. Mas é lógico, a lei diz que tem que ter revisão no máximo a cada 10 anos.
Sim. E sempre a gente precisa de revisão, porque o mundo muda, a cidade muda, precisa da revisão. Mas o que eles fizeram nesse plano, totalmente ilegal, irregular, desde o princípio, irregularidades na forma, na condução, na convocação, é totalmente irregular, eles não fizeram uma revisão, eles esqueceram o plano diretor, nem olharam para ele, o existente, que foi aprovado em 2007, e fizeram um novo plano, que é um plano imobiliário, é um plano de negócios para atender os grandes proprietários de terra e vinhedo e para atender grandes empresas que querem lançar mais loteamentos. Ficou muito claro aí, né? Isso está muito na cara. E o doutor Rogério Santos foi muito feliz, como sempre, avaliando que é um plano inconstitucional. Porque ele fez uma recomendação ao prefeito, o prefeito acatou e tornou um decreto. Né? Assumiu que era para cuidar da questão hídrica e não haver retrocesso ambiental. A palavra e o plano é um total retrocesso ambiental e um descaso à questão hídrica. Mas vamos lá. Vamos para a terceira pergunta, que aí você pode falar um pouquinho mais até sobre essa questão hídrica, né? Quais são as suas propostas quanto às soluções para a escassez hídrica em vinhedo? A questão da água, eu quero começar pela estrutura, né? Se a gente pensar a Sanebab. Então, como eu falei no começo, o que eu consigo ajudar como profissional se a gente pensar a questão da água? Primeiro, a gente não pode aceitar a questão do quanto a gente perde de água boa, né? Água tratada. Então, é uma discussão talvez utópica minha, mas quando você vem do setor privado, algumas situações a gente não acha normal. Exemplo, quando você conversa com os especialistas da área, seja de vinhedo ou fora daqui, eles falam, não, mas a água de vinhedo só perde 30%. Já ouviu isso? Campinas é uma das melhores cidades e só perde 18%. Vocês estão loucos. A gente na autopeça, a gente fala ali em ppms, em partes por milhão. Né? Para cada 1 milhão de peças, a montadora me autorizava 33 desvios, ou seja, cada 1 milhão de carros produzidos, 33 são desviados, ou seja, eu vou ter que consertar esse carro para mandar certo. E não tem perda, né? Não tem perda, é o que a gente chama de perda zero, né? Sim. O risco zero ali. Então, como que a gente faz isso? Não tem segredo, não tem mágica na verdade, segredo até tem, mas a mágica é colocar em prática processos técnicos. Então, quando a gente fala de perda de água, eu estou falando isso porque muitas vezes a gente fica nessa ilusão de criar, são discussões, né? Vamos fazer poço artesiano, vamos trazer mais água do Capivari. Tem toda uma questão jurídica, você não consegue mais autorização para pegar, recuperar mais água do Capivari. Não tem essa água. Então, o que a gente tem que fazer? É lição de casa. Primeiro, diminuir a perda, seja ela por investimento, seja ela por técnica, né? Hoje não é possível você não ter uma Sanebab com uma sondagem mínima para saber onde tem vazamento de água. Não é mais admissível. Então eu acredito que o próximo prefeito precisa investir nessa estrutura de recuperação de água. Né? Porque o pessoal que trabalha ali, ele é muito técnico. Sou testemunha, né? Aprendi nesse tempo. Tem muita gente do bem que conhece. Precisam fazer o quê? Ouvir essas pessoas, tem que dar voz para o pessoal ali da Sanebab. Muitas vezes a resposta está dentro de casa. Né? O segundo ponto que eu queria falar bem rapidamente nesse finalzinho da minha resposta é como é que a gente pode hoje, em 2020, quase 2021, pensar em manejo de água ou solução de água para vinhedo, se não cuidar dos mananciais. Não tem mágica também, gente. Como é que você vai... eu tive a oportunidade de entrar na Fazenda Cachoeira, eu fui lá visitar, né? Eles autorizaram tudo. E é assustador o cânion que foi formado lá, vocês devem saber já. Então aquele assoreamento na represa, Donis, é porque não vai vencer, você vai deixar milionário a empresa que faz esse assoreamento, porque não vence se não cuidar lá atrás daquele cânion. Então, para mim, precisa esses dois caminhos. Primeiro, recuperar, diminuir as perdas e cuidar dos mananciais. Eu acho que é o caminho, sabe? Como é que você produz a água hoje? É isso. Mas depois você completa. Mas acho que deu para entender, né? Basicamente esses dois pilares eu enxergo. Sim, não, acho que você colocou na questão central, né? Porque assim, não tem de onde buscar. Não dá para você ir buscar água a não sei aonde, e você tem que ter a aprovação disso. Sim. Que é a outorga, né? do Departamento Estadual. É limitado. E a já está no limite, Então, não tem mais. Aí o ponto central é esse. E aí tem o seguinte, né? A prefeitura, no início da discussão do plano diretor,
como a gente já achava que não era possível ter esse crescimento imobiliário fantástico que eles pretendem ter, porque um dos problemas é não ter água nem para a população de hoje, né? Quanto mais é. Aliás, queria fazer aqui rapidamente essa informação, que o plano diretor, que estão aí querendo aprovar, nós temos hoje 83 mil pessoas na cidade, a população de Vinhedo é 83 mil. Nós passaríamos o potencial construtivo da cidade, para 184 mil pessoas. E aí, se nós não temos água para 83 mil, como vamos ter para duplica, mais que duplica, 184? Né? Não vai dar certo. No começo, né, eles contrataram um professor especializado, né, da Unicamp, o professor Rinaldo, para fazer um plano, talvez você tenha tido acesso a esse plano, um plano muito bem feito, sim, né, sim. Que falava exatamente isso, um plano de médio e longo prazo, 5, 10 anos, para que a gente conseguisse ter a recuperação das nascentes existentes, que estão aí abandonadas, soterradas, etc. E a recuperação dos mananciais, em áreas públicas e privadas. Né? E só a partir disso você vai conseguir ter mais água. E é interessante demais, né, como a natureza é, que se você reflorestar, acaba chovendo mais também. Né? Além de você guardar água, né, em todo o sistema de captação, acaba chovendo mais. Então você colocou o ponto central aí da questão hídrica. Mas vamos então para a quarta pergunta. O que deve ser feito para que os conselhos municipais tenham efetiva atuação e participação social? Muito legal. A questão do conselho, conheço, vou falar dos que eu tenho mais participação, vou dar um exemplo claro, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Então, eu já participava dele antes, né, como eu falei, a Maria Clara, ela tem a síndrome de Down, então lá desde 2009, 2008, né, ela nasce em 2006, em 2008 a gente já começa a se envolver natural, né, para saber direitos, deveres, etc, etc. Então, uma das lutas lá de 2008, das reuniões que eu participava, como voluntário, sabe, só ali querendo aprender, entender, lá naquele tempo a gente já ouviu uma reivindicação. Quantos são hoje as pessoas de Vinhedo que têm algum tipo de deficiência? Como que a gente trabalha o universo se a gente não sabe qual é esse universo? E você pode reproduzir isso para todos os conselhos. Ou seja, lição de casa. Para que o conselho funcione bem, você precisa entender o que o conselho atende. Sem acusar ninguém, porque não é essa a intenção, mas resultado prático. Se a gente pegar e for colocar metas e indicadores para cada conselho que a gente tem na cidade, em sã consciência, quem que vai falar, esse conselho aqui eu tenho orgulho dele, porque ele traz benefício para a população? Ou seja, o conselho não aconselha nada na cidade, hoje. Né? Então, de novo, vou reforçar. Eu sei que o pessoal que está ali indicado pela prefeitura, grande maioria do bem também, tem boas intenções, mas se o conselho não for ouvido, você desestimula, não há cristão, não há sociedade que funcione. Você tem um conselho, você vai na reunião, faz propostas, igual eu estou dando exemplo do Conselho da Pessoa com Deficiência. Desde 2008 eles falam lá, precisa fazer uma análise, né, um censo na cidade. E aí a prefeitura não faz nada. Uma outra dica que eles colocaram, a criança na escola precisa de um auxiliar. Então, quando eu estou dando exemplo desse conselho que eu estou vivenciando, mas se você pegar o Conselho do Meio Ambiente, o Conselho do Meio Ambiente, as pessoas que estão ali voluntariamente, quanto notícia boa, quanto sugestão boa, se o poder público executivo não coloca em prática, não funciona. Então, o que eu acho? Qual que é o segredo, vamos chamar assim, né? Qual que seria o atalho ali para funcionar? O conselho precisa ter uma voz ativa e um compromisso do executivo. Né? Então, porque não adianta nada você promover um conselho, se você não vai dar voz, se for só para tirar foto, não adianta nada. Então, para mim, uma das maneiras do conselho funcionar é o conselho ter uma voz ativa na decisão. A gente pode transformar isso talvez em política pública igual a gente tem na Câmara, que são as emendas impositivas, né? Então tem uma parte da verba que o Conselho poderia administrar. É um desafio, mas a partir do momento que você colocou a responsabilidade, você pode cobrar indicador. Entende o que eu estou dizendo? Então se você transformar o Conselho numa situação compromissada, atuante, que tenha voz ativa, você pode cobrar, porque senão fica esse desestímulo, né? O Conselho, eu sou favorável, totalmente favorável dos conselhos. Mudar o tipo de reunião, transformar o conselho numa coisa mais prática. O conselho não precisa ser fixo. Uma das reclamações, né, finalizando. O conselho, as pessoas não conseguem ir no conselho na reunião durante o dia.
que esse conselho vai no final de semana, faça uma reunião no bairro, faça uma reunião no condomínio, por que não? Então eu acho que tem muito estudo de casa no Brasil que os conselhos funcionam com essa voz ativa, né? Então, queria falar mais, né? É bom, né? Um assunto tão bom, né? Tão rico, né? Assuntos, né? Mas assim, você tem que ter esse poder de síntese para a gente conseguir ter alguma coisa que seja possível você divulgar e nós divulgarmos, né? E assim, para as pessoas terem uma visão mais geral de quem é o Sandro, que é o 12312. 12312. 12312, ó, fica fácil de lembrar. 12312. Então, sobre os conselhos, o que acontece aqui, né, é que a prefeitura manipula todos eles, né? O conselho que deveria ser uma das partes do poder, né, que é o poder já direto do povo, né, trabalhando ali democraticamente e com transparência, a prefeitura coloca os seus aliados, as pessoas que têm algum tipo de relação com a prefeitura, para ter mais controle, né? São os braços da prefeitura através dos conselhos. E mesmo os conselhos que têm legislação melhor, até que têm um poder, né, de decisão, como, por exemplo, o Conselho do Meio Ambiente, e o Conselho Municipal, o Conselho da Saúde, o Conselho Municipal de Políticas Urbanas, eles também não trabalham os conselhos como está na lei. Não precisa fazer a lei mais, não. Está lá na lei. Cumprir, é verdade. Eles não cumprem a lei. Por exemplo, eles não chamam as eleições quando tem que chamar, né? O CNPU não teve eleição, né? Fica sempre os mesmos. Então, é proibido você ser reconduzido, né? Mas estão lá os mesmos há não sei quantas gestões do CNPU, os mesmos, que têm ligações com a prefeitura. Então, é um conselho que não serve para nada, só para atender, para mascarar as coisas. Isso precisa mudar. Sim. Mas vamos lá. Vamos então para a quinta pergunta. Essas perguntas, as 6 aqui, não foram feitas por mim, nem por uma pessoa, mas foram perguntas que foram sendo, de alguma maneira, propostas e definidas pelo grupo. Tá? Qual o seu conhecimento na administração pública e como poderia contribuir? O que você já fez em prol do nosso município e para a qualidade de vida de nossa coletividade como cidadão? Muito legal essa. Eu sou totalmente favorável à ciência, né? Ontem estava dando um exemplo, eu dou uma aula eu dou aula de empreendedorismo também, né? Então eu gosto muito de questionar os alunos naquele exemplo básico assim, né? Você está com dor de dente, você não vai num açougueiro. Você vai fazer um churrasco, você não vai no dentista. Então a ciência para mim, ela é base de tudo. A política pública também. Então a minha formação é de engenharia, né, profissional. O que eu fui estudar já? Então eu fiz alguns cursos, né, e basicamente de legislação, que é a função do vereador. Então basicamente o que eu enxerguei é que dá uma agonia tão grande, porque a gente tem uma expectativa muito grande que talvez o vereador vai resolver muitas coisas. Não vai. De novo, reforço. Ou a gente faz política pública séria e democrática, cumprindo a lei, ou a gente vai sofrer consequências. Exemplo do conselho. Se o conselho for mais ou menos, não vai ter política pública. Tá? Então, bem concreto, o que eu fiz nesses 3 anos? Demorou um pouco, porque o sistema ele é muito complexo, sabe? A gente fica refém. Eu fiz muita proposta. Eu tive 43 projetos de lei aprovados. Não é? Desses 43, eu fiz pelo menos mais 30 que não passaram nem nas comissões internas, para a gente ter uma noção como é difícil a burocracia. Então, políticas públicas que eu consegui colocar em Vinhedo. Um exemplo que é claro, assim, a gente tem um índice muito grande em Vinhedo, e na região toda, na verdade no Brasil todo, se me fala a memória. Exemplo, a concessionária de energia corta um fio, faz uma reforma e deixa esse fio pendurado. Eu fui lá investigar e eu consegui colocar uma lei em Vinhedo que a responsabilidade, parece básico, né? A responsabilidade de quem tem que recolher esse fio é a concessionária. Para o motoqueiro ali não se estrupiar, não enroscar o pescoço, igual aconteceu várias vezes. A criança sai da escola, tem o fio pendurado. Então, esse é um exemplo que o vereador consegue fazer. Eu consegui forçar o executivo a aprovar essa lei para que, de fato, isso funcione. Qual que é o triste da história? Quem que vai cobrar a concessionária? O Poder Executivo. Então, na prática, o que eu enxergo, o que eu consigo trazer para as pessoas, o que eu trabalhei bastante, é principalmente na questão de legislação. Exemplo, uma coisa que eu fiz questão de falar, eu votei contra
o famoso empréstimo de 15 milhões, que na verdade eram 2 empréstimos, um de 15 milhões para asfalto e um de 5 milhões para equipamentos ali. Então isso é uma função do vereador. Ah, mas você perdeu, não importa, precisa colocar nas pessoas esse tipo de cobrança, sabe? Esse senso crítico. Então, para mim, o que eu trabalhei bastante, nem dá tempo mesmo, nem é essa a intenção de falar em pouco tempo, mas eu trabalhei basicamente na estruturação dos projetos de lei. Todos os projetos que eu fiz, não dá muito ibope, mas pelo menos eu ajudei a cidade a evitar alguns tipos de falhas, por exemplo, nessa questão. Tem que ter alguém que levante a bandeira e fale, isso aqui não está no caminho certo. Você prestar 15 milhões para pagar 22, não é uma taxa de juros normal, né? Então, eu enxergo a política pública e o que eu estou tendo que estudar, tem que estudar sempre, né? Eu consegui aprender agora que, para que a legislação funcione, você precisa convencimento, né, das pessoas que te rodeiam, os outros vereadores, e convencer o poder público também. Então, o que eu trabalhei bastante nesses 43 projetos, basicamente, é para que a política pública seja mais para o povo de verdade. Senão fica uma política pública tão teórica, sabe? Você olha lá, nossa, é uma lei linda, mas não funciona. Então isso que eu acho que dá para a gente trabalhar, eu consigo ajudar mais nesse sentido, sair da teoria e ir para a prática, né? Isso eu passei um pouquinho. Não, mas não precisa ser tão engessado assim, né? E esses projetos todos que você fez, aí os 43, tem como a gente acessar? Você tem um site? Então seria bom você falar. Tem, eu até na campanha eu vou fazer, né? Tem a descrição, é Sandro Rebeca, entra no Face, entra no WordPress, é tudo Sandro Rebeca com 2 Cs. Né, tem tudo lá cadastrado. O próprio site da Câmara também. Eu faço questão de falar isso também, viu? Eu fui um dos vereadores, indicação, requerimento. Requerimento eu perco para o PC, né, em quantidade. Mas indicação, moção, projeto de lei, projeto de decreto de lei, eu fui o que mais trabalhou. Talvez eu fiz pouca propaganda, mas também não me preocupa isso. Mas site da Câmara, lá câmaramunicipal.sp.gov.br, tem lá todos os vereadores. Acho que é legal também as pessoas visualizarem, né? Então tem tudo lá. Tá bom. Não, que é importante a pessoa ter acesso a esses projetos que você fez. Bom, agora nós vamos para a última pergunta. Você vai ter 3 minutos. E depois da última pergunta, você ainda vai ter as suas considerações finais de 5 minutos. Então vamos para a última pergunta. Quem você apoia para candidato a prefeito e por quê? Eu estou no PDT, eu estou como presidente do PDT, né? E o título não me preocupa muito, mas a gente conversou já desde o ano passado de uma política pública nova para a cidade, né? Então a gente tinha uma expectativa muito grande de lançar um candidato, todo mundo sabe disso, que o Rodrigo Paixão dentro do nosso quadro era nossa expectativa, mas internamente a gente acabou descobrindo que a gente não podia de novo dividir forças na oposição, né? Então a gente trabalhou desde o ano passado para poder de fato unir forças na oposição e escolher alguém que tivesse chance de tirar o governo atual. Muito simples, sem nenhum estresse, o governo péssimo atual, gestão péssima, ponto. Quando a gente fez uma série de reuniões, entrevistamos o candidato Edu Gelme, o Edson PC, e o Dr. Dario, os outros também foram convidados, não foram, uma decisão particular deles. Então nós fizemos reuniões e a gente acabou, nos quadros do PDT, nós entendemos que para que a gente unisse força, quando o Dario se une ao Edson PC, para a gente ali ficou uma oportunidade muito clara, né? Então ali a gente começou a pensar em apoiá-los. Por que a gente decidiu, por que o Sandro Rebeca apoia hoje o Dr. Dario? Porque nós fizemos uma lista de propostas, são mais de 50 itens, são 60 itens, propostas claras, também está na internet, eu passo para vocês, está muito claro lá o que a gente, vou dar alguns exemplos, né? A partir do momento que a gente pensou em apoiar o Dr. Dario, a gente apresentou para ele uma proposta. Pessoal, Dr. Dario, para a gente é inegociável a gente te apoiar, se você ganhar para prefeito, no dia 2 de janeiro, toda e qualquer pessoa ligada nos últimos 10 anos ao governo atual precisa sair do governo. Seja secretário, seja diretor de primeira escalão que a gente fala. Aí as pessoas perguntam, por que não o segundo escalão? Porque seria uma contradição minha. Acabei de falar que existem pessoas concursadas que trabalham bem na prefeitura. Se trabalha bem e dá resultado, isso que importa para a população. Mas primeiro nível, secretário, sem chance de negociação. E uma série de outros pontos, né? A questão também do meio ambiente. A gente tem que ter voz lá dentro. A questão da educação. A gente vai ter voz lá dentro. Então isso nos deu uma garantia, e até isso a gente pode contar, não é segredo. Quando a gente faz negociação,
não é? Você sempre negocia, mas não é assim que a gente faz, né? Eu vou pedir 40 para chegar nos 35. Quando a gente apresenta 60 propostas e o Dr. Dario nos responde, fala assim, não, eu aceito as propostas de vocês, inclusive para colocar no nosso plano de governo. Esse aval dele nos deu essa garantia. Peraí, a gente não está ali só apoiando o Dr. Dario, a gente faz parte de uma proposta nossa. Então, basicamente, o Dr. Dario tem uma vida ilibada aí, muito claro, né? Não vejo nenhum problema que possa assim mascarar ou macular. Então, para a gente foi uma decisão muito tranquila. O principal objetivo, tirar o grupo que está aí. Então, o Dr. Dario se apresentou e aceitou as nossas propostas. Então, basicamente é isso que a gente decidiu por apoiá-lo. Não, legal, eu acho ótimo, né, essa decisão de vocês, eu acho um caminho que a gente precisa ter, né? E o Dr. Dario, eu acho que tem muita competência também, fazer muita coisa boa nessa cidade, conhece tudo, conhece muita gente, vive aqui, conhece cada cantinho dessa cidade, né? A gente bateu muito na tecla do técnico, sabe? Sim. E ele também aceitou essa nossa proposta. Né? É óbvio que a política ela envolve muitas situações, não é? Então, as pessoas, nós somos políticos por natureza. A política partidária, ela faz parte de uma construção, eu acho. Então, eu não vejo problema de você colocar um político que seja técnico. O contrário dá errado, a gente sabe. Um político que não é técnico, o resultado, a chance de dar certo é muito pouca. Então, isso nos motivou a apoiar. Não, então indo bem, né? Porque ele está em primeiro lugar disparado. Então, acho que a situação está melhorando. Né? E a população também, uma ansiedade. No começo, né, eu queria só... Eu acho que já posso, né, nos meus 5 minutos? Pode entrar. Começa aí os 5 minutos. Daí... Você podia deixar daquele jeitinho assim, eu vejo também, ó, quando estava deitado. Ficou bom. Então, eu acho que, sabe, é uma ansiedade muito grande da população. O que eu mais escuto, né, e o que eu acredito de verdade, as pessoas falam assim, precisa mudar, precisa mudar, precisa mudar. Como é que a gente motiva as pessoas a fazer o que vocês fizeram? Eu não tenho porque puxar o saco de vocês, né? Estamos entre amigos aqui, mas é um ponto positivo. Como é que a gente faz para essa indignação que vocês tiveram, a gente levar para as outras pessoas também, que acham que não tem voz? Sabe o que eu mais aprendi nessa história da Maria Clara, minha filha, que tem síndrome de Down? Muitas pessoas acharem que não tem direito. Então, a partir do momento que você começa a se envolver e percebe que o seu direito, ele é simples. É simples. Né? Sozinho a gente não vai fazer nada, não é? Então, o que eu mais enxergo hoje na política é fazer com que as pessoas se motivem, se envolvam e cobrem cada personagem com a sua responsabilidade, óbvio. Né? Então, o conselho ele é voluntário, o vereador ele foi escolhido e precisa cumprir uma série de regras, de normas, o poder executivo e assim sucessivamente. Então, o que eu enxergo para a cidade? Vinhedo tem um potencial muito grande. Eu acho que usa muito mal o dinheiro público. Uma outra, só completando. Quando a gente falou para o Dr. Dario, ele falou assim, mas o que vocês pensam para a cidade? Isso é uma luta minha nesses 3 anos. Não é possível você ter uma cidade como Vinhedo com cargos competentes ali de secretários no número de 18. Eles colocam 16, mas daí você tem a Sanemave, você tem mais o cara jurídico. Para mim são 18 secretários. Eu acho um absurdo. Eu sofri até um fake news no final do ano passado. Num dos discursos da Câmara, eu falei assim, olha, para mim, eu não acho certo uma Vinhedo com um secretário de habitação, sendo que os processos e os projetos de habitação vêm todos do governo do estado. O que eles falaram? Sandro, Rebeca não quer mais habitação em Vinhedo. Olha que baixo isso. Né? Pessoas baixas, pessoas covardes. Né? Rapidamente acabou porque tem que processar. Né? Então hoje, quando a gente fala em fake news, é porque as pessoas têm preguiça. Eu gosto muito de uma frase do Desmond Tutu. Né? Eu sou católico por formação e por valores, acredito, acho... Né, fabuloso a história da Igreja Católica, mas o Desmond Tutu, que não é um bispo católico, mas me fascina muito, ele falava assim, toda vez que alguém tiver uma discussão e começar a gritar, é porque acabou o argumento. Então, olha, é fato, as pessoas que gritam demais é porque não tem argumento. Como é que a gente traz argumento? Como é que a gente motiva um jovem hoje a estar na política? Eu estou ali direto com eles dando aula, não é? Você acha, como que eles enxergam a política? Quais são os nossos exemplos? Então, a cidade de Vinhedo não é curto prazo. Esse trabalho tão bonito que a gente está fazendo é para médio e longo prazo. Não é? Como é que a gente vai pensar a cidade daqui 10, 15 anos?
Se não começar agora... Então, eu muito claro assim, sabe? Eu tenho muita tranquilidade, eu gosto da política, estou na política há muito tempo e eu quero levar as minhas técnicas de método de análise e solução de problema para solucionar. Para quem gosta de estatística, as nossas curvas são todas normais, fala um pouquinho técnico bem rápido, né? Então, se você olhar, fila na saúde é uma curva normal. O que significa uma curva normal? Que você sabe onde tem a média, sabe onde tem o limite que começa e onde termina. Se eu sei onde começa e onde termina o problema, eu consigo atacar. Precisa do quê? Método. Quem vai cuidar, quando vai cuidar, como vai fazer, onde vai fazer. Então, não, são 5 minutos, tem mais 2. Então, só para completar essa ideia, eu acho que é bem legal, faz parte do meu dia a dia. Se você consegue vislumbrar, você faz uma análise, o plano diretor, por exemplo, né, tem as falhas ali muito claras, a gente conseguiu identificar. Eles são covardes quando eles colocam na internet que a gente é contra o crescimento da cidade. Quem que é contra o crescimento? Todo mundo aqui vai ter família, vai ter um filho, vai ter um neto. O que a gente é contra é essa especulação absurda imobiliária. Nas áreas de manancial. Nas áreas de manancial, no meio ambiente. Então, o que eu enxergo? Precisa rapidamente retomar a gestão. Não é simples também, viu? Eu tenho falado muito isso para o Dr. Dario. Ele tem grande chance mesmo, as pessoas precisam sair precisamos, para concretizar a mudança, todo mundo tem que ir votar. A gente tem que falar isso, estamos na pandemia, vamos tomar todos os cuidados, mas precisamos fazer a nossa parte. Temos que ir lá votar para mudar o que está aí. E ele não vai ter uma simples gestão. Por experiência, agora que eu já aprendi um pouquinho do poder público, eu acredito que em menos de um ano, estou sendo otimista talvez, uma dívida da cidade, que esse grupo que está aí, com mais de 150 milhões, porque para mim é mais, quando eles falam 150 milhões, eles não estão colocando os 37 que foram aprovados ano passado, quem vai pagar é o próximo prefeito. Então, como é que você faz uma gestão? É limpar e arrumar a casa, né? Diminuir desperdício, diminuir secretaria, usar bem o dinheiro público, porque você não pode deixar de ter atendimento, né? A dor, ela vem a todo momento. Então, puxa, olha que ideia brilhante que eu tive, vou arrumar a Santa Casa. Daqui 5 anos ela está funcionando bem. E amanhã, a dor de dente, a dor de barriga, o nenê que nasce. Então, o que eu penso de política pública? Óbvio que tem que ter um planejamento a médio prazo, só que ações corretivas precisam ser rápidas. Né? Então é isso que eu quis compartilhar com vocês aqui. Né? Obrigado de novo aí pelo convite. Espero que tenha atendido pelo menos as expectativas. Né? Muito assunto legal, foi bom. As perguntas foram muito legais, aí. Gostei do método e do formato. Legal. Não, muito bom, acho que... nós estamos completando, então, eu sou o Sandro Rebeca, né? Meu número é 12312, rede social Sandro Rebeca com 2 Cs, tem lá no Face, né? Tem no Instagram, tem no WordPress, tem todo o meu histórico lá, vou ficar feliz se vocês pesquisarem a minha vida lá. Não, legal, achei que foi muito boa a conversa, esse bate-papo, você se mostrou um candidato, assim, de uma maneira diferente, né? Porque você tem muitas questões técnicas, sim, você coloca. Até na condução do tempo, né? Você foi bem rigoroso, que é coisa de técnico, de engenheiro, né? E essa visão sua da cidade e da política é muito importante para a nossa cidade. Fazer um dentro bem rápido, eu dou uma aula que eu dou, eu cobro, eles fazem a apresentação. E eu desconto dos alunos de passar do tempo combinado. Então eles vão estar assistindo também. Assim, professor, você tira nota da gente, ainda bem que você cumpriu a data certinha, o prazo certinho. Que teve vários momentos, né, que a gente fica falando que já acabou o seu tempo e eu fico pensando que você podia ir um pouco mais, né? Mas foi tudo muito bem. Acho que você deu uma visão muito boa, você tem uma visão muito boa da cidade, da política, do que precisa ser feito. Sim. E a gente espera de verdade que você seja reeleito. Que bom. A gente precisa de você lá de novo, como precisa desses candidatos que estão aí na oposição. Sim. Porque a gente precisa mudar o executivo, sim, e a Câmara, para que a gente tenha realmente as condições de ter uma cidade que tem já qualidade, mas que precisa ir melhorando. Sim. Então eu quero agradecer muito aqui a tua participação, o pessoal que está assistindo, o pessoal que está ajudando aqui, o Tiago, a Geni. E vamos mudar a cidade. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Contem sempre comigo aí. Sucesso. Muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigado.